Iniciando aqui, pessoal, com um cortezinho da mentoria, eu estou explicando para o pessoal aqui os pontos de entrada dentro da metodologia de Wyckoff. Tá? Então vamos lá. O seu áudio não sai, tá? O pessoal da mentoria aqui não vai sair o áudio não, só para... Pode falar, deixa eu só baixar um pouquinho o volume de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Então vamos lá. Então quando a gente pensa, vamos pensar que a gente tem no primeiro quadro aqui, ó, no quadro da esquerda, aqui uma acumulação. Então vamos pensar que a gente entende que o mercado está numa acumulação. Então como que a gente vai trabalhar esses preços dentro de uma acumulação? Onde que a gente vai procurar os trades? Então, presta bem atenção no desenho que ele faz. Então se eu entendo que é uma acumulação e eu quero comprar, né? E eu quero comprar a falha de topo, de fundo, né, de uma acumulação, pensando no spring, pensando que esse movimento, então deixa eu desenhar aqui, ó. Então pensa que eu tenho aqui uma acumulação, onde eu tenho aqui os preços estão trabalhando aqui dentro da acumulação. Então eu quero comprar o quê? Uma falha aqui, pensando que isso aqui vai poder fazer um spring e eu vou ter um movimento de alta. Repara que dentro do processo, o que a gente faz? A gente espera, pelo menos eu ter um segundo teste dentro da mesma região, ou próximo da mesma região, e eu vou estar operando a reversão desse segundo teste, e nunca o primeiro sinal. A gente nunca opera o primeiro sinal na reversão, tanto quando tem uma acumulação, quanto quando eu tenho uma distribuição. Então, se eu entendo que isso aqui pode ser uma distribuição, e eu quero trabalhar o range, porque se eu tenho um range de uma distribuição, se eu tenho um range da distribuição, onde é melhor vender? Eu vender aqui no topo, eu vender no fundo, ou eu vender já no segundo teste de topo? Aqui eu já tenho certeza que é uma congestão, então se eu vendo nesse segundo teste, a probabilidade dele ficar preso aqui dentro é maior. E mesma coisa quando eu tenho uma acumulação. Então se eu comprar esse segundo teste aqui, quando ele falha esse segundo teste, a probabilidade dele ficar preso aqui é maior. Porque já que ele falhou essa perda de fundo, ele vai testar a máxima. Se ele falhou a máxima, ele vai testar o fundo. E se eu estou acertando uma acumulação, por exemplo, se eu acertei a compra de um fundo de uma acumulação, quando essa acumulação romper, eu estou com o meu stop muitas vezes na mínima do dia. E aqui eu estou com o meu stop na máxima do dia. Então esse é o primeiro ponto importante da gente comprar, quando a gente entende que a gente está comprando uma falha de fundo numa acumulação ou vendendo uma falha de topo numa distribuição. Então esse é o primeiro princípio. A gente nunca vai comprar o primeiro teste numa região ou vender o primeiro teste numa região, mesmo a gente sabendo que a gente tem uma POC e tem uma tentativa de fuga dessa POC, por exemplo, a gente nunca vende esse primeiro. Eu nunca vendo esse primeiro, eu espero esse segundo. Quando esse segundo falha, eu vendo, porque provavelmente ele vai vir testar aqui embaixo. Aí eu já tenho uma região consolidada de topos e fundos laterais, uma região de consolidação aqui. Então eu vou trabalhar dessa forma. Quando eu penso, quando a gente está querendo comprar, por exemplo, eu tenho uma tendência, tá? Então eu estou dentro de uma tendência e eu tenho, por exemplo, uma POC, eu vou visitar essa POC. Então quais são os pontos que eu vou comprar se eu estou pensando na compra? Quando ele vem e passa a VAL, ele faz um teste na VAL para jogar na POC. Então eu vou procurar uma compra na superação desse teste para jogar aqui na POC. Ou ele vem de baixo, tá? Então, ele vem de baixo da POC, deixa eu apagar aqui, tá? Então, ele vem de baixo da POC, supera a POC, faz um teste e me deixa um trade de compra, porque ele vai jogar na VH. Então, eu vou pôr uma compra aqui na superação, essa POC, para ele jogar na VH. Se eu ainda acho que está no momento de compra e eu não conseguir pegar nenhum trade desses dois aqui de baixo, qual vai ser o meu próximo ponto de compra? Vai ser após ele superar o VH. Superou o VH, veio testar, o movimento do mercado continua forte. Deixa eu apagar aqui, botar uma seta menor aqui. Então, o movimento do mercado continua forte, continua fazendo pivô para frente. Na hora que ele fizer um pivôzinho para frente aqui, se eu acho que é uma compra, eu vou comprar aqui nessa região, para que continue a fase E e vá embora. Então, evitar sempre ficar operando ó, o mercado subiu, começou a cansar, não fica tentando vender aqui, espera fazer um movimento assim, espera, fez aqui, vende aqui, fez aqui, zera, voltou aqui, vende, voltou aqui, zera, ou espera ele fazer um padrãozinho aqui, Bob e Voman para perder a mínima
e você vende aqui. Você vai vender aqui embaixo, porque você vai vender a perda dessa consolidação aqui, que vai ser uma distribuição, e o mercado vai começar a fazer um movimento de baixa, tá? Então, aqui, mesma coisa, ó. Vendas nos topos, eu entendo que é uma distribuição, tá? Se ele vem para dentro para buscar uma POC anterior, de um dia anterior, por exemplo, espera ele no VH do dia anterior, fazer um pullback para ir na POC. Não conseguir pegar, espera ele romper a POC, fazer pullback para ir na VAL. Espera ele romper a VAL, fazer um pullback para entrar vendido. Isso aqui são princípios de reversão e isso aqui são princípios de continuação. Continuação por quê? O mercado pode vir e voltar para baixo, mas ele pode estar vindo do mercado de baixo. Então, a continuação da perna anterior. Então, ele vem aqui, ó, testa a VAL e vem perder para baixo. Então, você pode ver que aqui, ó, tirando, aqui eu já tenho até um topinho, né, mas aqui você pode pensar que eu tenho até um mercado aqui de baixa. Aqui, ó, dificilmente a gente consegue encaixar uma venda boa aqui, porque aqui a gente ainda não entende que isso aqui é uma consolidação. Eu não sei se isso aqui é uma lateralização ou não. Aqui eu já tenho certeza, porque eu tenho 2 toques de baixa e 2 toques de alta. Então a probabilidade da gente ficar aqui é grande. Então como que a gente pode trazer isso para o dia a dia? Vamos olhar o dia de hoje. Então no dia de hoje no dólar. Tá? Deixa eu tirar um pouquinho o zoom só para ficar mais fácil. Então eu tive uma manhã caracterizada por notícia, tá? Uma lateral aqui caracterizada por notícia, onde esse mercado rompe, sem dar uma entrada aqui em cima. Mas onde que deu entrada? Deu entrada aqui nesse fundo. Então eu poderia ter feito uma compra aqui, para ter essa região de topo. Se eu carreguei a operação, todo pullback é um ponto de entrada. Se eu entendo que é um dia de alta. Eu já falei isso aqui num vídeo de diário de trade. Dia de forte tendência de alta, espera um pullback, padrão para cima, compra. Puxou, espera um pullback, padrão para cima, compra. Puxou, só que não foi dando padrão, ó. Não foi dando padrão, porque o dia estava muito forte, foi dar padrão aqui em cima. Aí você vai ficar procurando venda aqui, num dia de forte alta, espera lateralizar. Aí o que o mercado faz? O mercado vai, continua ainda brigando, ó. Ó, se você está procurando venda, ó, aqui ele ainda fez uma consolidaçãozinha. Se você vendeu aqui, ó, você fez parcial aqui, ó, você conseguiu sair na 50. Mas qual era o toque ali? Ali já era quase que o terceiro toque ali da máxima. Não era o primeiro toque, ó. A gente tinha feito um teste, segundo teste, o terceiro teste. Poderia ter vendido até esse quarto teste aqui, porque ele ainda entenderia que ele poderia estar dentro da consolidação ainda. Agora rompeu o máximo foi embora, paro de vender. Vou esperar o quê? Vou esperar lateralizar. Opa, então eu tenho um toque na máxima, 2 toques na mínima, um toque na máxima. Aqui já está me caracterizando uma lateralização. Dentro dessa lateralização, eu testar a mínima de novo. Se eu acho que o dia ainda continua de alta, eu compro aqui e saio nessa máxima. Então, o mercado foi lá, o vermelhinho quase bateu na máxima, zeraria a posição. Falhou topo, vem na mínima de novo. Falhou mínima, vai tentar ir na máxima lá de novo. Ficou trabalhando, tentou lá na máxima de novo. Então, eu só vou vender essa região ou aqui em cima, ou se ele confirmar para mim aqui embaixo. Então, o que ele fez no final do dia? Ele fez aqui um padrãozinho, deixa eu até ampliar isso aqui, ó. Ele fez aqui um estilo que a gente até comenta do Bob Vomo, mas não ficou perfeito. No índice ele deixou o mais perfeito, onde ele lateralizou. Aqui nesses últimos candles a gente vê que ele já não teve força mais para subir. Entrou venda forte. Posso vender de passagem aqui mais agressivo com stop aqui em cima. A partir do momento que ele anda 2 candles, eu já trago meu stop na beira aqui do range, tá? Deixa eu botar a seta menor aqui. E aqui, ó, ele faz o teste. Ele faz que teste? Aquele que ele perde a congestão, faz o teste e inicia o movimento de baixa. Faz E. A tendência é ele vir aqui na VWAP, tá? Que era o ponto de suporte próximo que ele tinha. Ele ainda tentou segurar aqui, ó, sem conseguir voltar para dentro da congestão. Se você vende aqui, teu stop é aqui, ó. Você só vai mover o teu stop, fiz a parcial, o ideal seria colocar aqui, ó. Porque ele poderia lateralizar aqui, ou até no máximo do branquinho aqui que você teria sido estopado aqui. Tá? Mas eu trabalharia com o stop mais longo se fosse o caso. E ele praticamente cumpriu a VWAP ali embaixo, né? Aí aqui, ó, ele já fez um outro processo aqui, ó. Ó, um outro processo aqui. Por quê? Porque ele já tem um toque, 2 toques, um toque, 2 toques. Então eu já estou entendendo que isso aqui é uma lateralização. Então, compra fundo,
vende topo. Se romper e fizer um padrão de compra, você tem uma compra ali de rompimento, tá? Aqui ele já está trabalhando, já está no final do dia, ele já não vai fazer mais nada. No índice a gente teve a mesma coisa, mesmo um dia de forte baixa, se a gente esperar, a gente consegue enxergar esses contextos de compra e venda importante. Então, por exemplo, tá? Depois um dia forte de baixa, então o índice caiu aqui aproximadamente 3.000 pontos, tá? Aí o que ele faz aqui? Ele lateraliza, ele marca uma lateralização aqui, eu posso até marcar esse fundo, tá? E ele faz um rompimento desse topo, e você vê que ele não consegue, ó. Eu posso até marcar o topo mais para cima, quer ver? Posso até marcar aqui, ó. E olha como ele faz o rompimento aqui, ó, com as médias encostadas. As médias estão empurrando o preço para cima, ó. O preço já não consegue praticamente fechar abaixo das médias. Compra aqui, joga na VWAP. Aqui eu fiz uma compra mais agressiva, que foi uma compra nesse ponto aqui. Por quê? Ele fez um fundo, testou, pelos 5 minutos ele deixou alguns candles de anomalia aqui, estilo Anaculi fala, para jogar aqui na 50. Então eu peguei uma comprinha aqui para ir na 50. Aqui teria uma outra compra para ir na VWAP, mesma coisa. Aí repara que aqui, ó, mais para frente, ele faz uma outra congestão. Tá? Tem uma outra congestão aqui. Então, olha a perda dessa congestão. Então eu tenho topo, fundo, tenho 2 topos, eu tenho 2 fundos. Posso comprar esse fundo para jogar no topo? Posso. Então eu espero virar para jogar lá no topo. Posso vender esse topo aqui para vir jogar no fundo? Posso. Aqui você já começa a ver que ele foi, mas não teve força. Você já sairia ele no 0 a 0. Repara que a partir desse momento ele já não consegue fazer topos mais altos. Aqui a média de 20 vira por baixo da média de 50. Eu tenho um candle amarelo forte ali de ignição de venda. O candle seguinte também é um candle amarelo. Ele tenta jogar na 50 na VWAP, não tem força e perde a mínima, é venda. Então eu posso fazer uma venda de perda dessa congestão. Onde o alvo dessa congestão, eu tenho que replicar essa congestão aqui para baixo. Tá? Então o alvo seria aqui embaixo. Então, se eu tenho uma congestão de 3 candles, eu tenho um movimento posterior de 3 candles. E praticamente aqui no branquinho aqui ele foi, ó. Ele quase fechou 3 candles. Faltou por alguns pontos fechar 3 candles. Então, ele praticamente cumpriu o alvo dele aqui, que é a perda dessa congestão. Então, você vê que o que a gente faz é exatamente o que está aqui na planilha. Então, a gente espera montar as congestões, tá? E trabalhar essas... Opa, ficou muito pequeno. A gente espera trabalhar essas congestões, a gente vai trabalhar exatamente essas regiões. Se ele vem para dentro da congestão, a gente vai vender aqui. Aqui eu não gosto muito de vender, tá? Eu gosto de vender mais aqui embaixo, então eu pego a parte de cima, eu pego a parte de baixo. Eu só vou fazer essa venda na parte intermediária quando eu tiver uma congestão muito ampla, quando eu estou pensando numa congestão ampla, onde eu tenho várias opções de pivôzinhos, quando ele falha, por exemplo, e ele vem caindo de pivôzinho, aí posso até vender aqui no meio para ele vir buscar a última região de baixo. Mas quando é estreito, quando eu tenho ali 3, 4 candles ali de pontos, ou até de 4 a 5 candles, ele já fica ruim de você ficar trabalhando nessa região. Eu já não gosto tanto, porque como eu gosto de operar o pivôzinho, ele não dá tempo de fazer o pivôzinho para jogar do outro lado. Você teria que comprar a virada do candle, fecha um para baixo, um para cima, você compra e já joga para o outro lado. Entendeu? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá? E uma coisa que a gente consegue fazer, até no índice, muitas vezes, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para te mostrar. Às vezes a gente tem uma congestão ampla, acho que no dólar vai ficar até melhor. A gente tem uma congestão ampla e a gente quer entender o que está mandando nessa região. Então agora o Profit, deixa eu ver se eu consigo configurar, deixa eu ver o horário aqui. O horário é das 11h18 às 12h16. 12h16. Deixa eu ver se eu consigo configurar. Eu tenho aqui, ó, período personalizado, ó. Então eu posso botar hoje, por exemplo, dia 10/6, às 11h18. 11h18. E a data final, eu posso até deixar sem, mas eu vou botar 10/6 às 14h16. Por quê? Ele vai dar pra gente onde é o ponto de controle dessa congestão aqui, ó. Tá vendo? Então eu sei que se eu vender abaixo desse ponto de controle, a probabilidade é que eu vou ter esse ponto de controle me defendendo.
Se eu comprar acima desse ponto de controle, eu vou ter esse ponto de controle me defendendo. Então eu posso botar meu stop abaixo ou acima do ponto de controle. Então aqui eu poderia vender aqui com um stop até mais curtinho, que seria aqui em cima. Não precisaria fazer 6 pontos, poderia fazer 5,5 pontos, até 4 pontos de stop. Então você consegue editar o volume profile, por exemplo, de uma perna de alta. Então você pode pegar, por exemplo, essa perna de alta toda e entender aonde está o volume profile só dessa perna de alta. Para você trabalhar o quê? Onde ele vai fazer segurar, por exemplo, se ele vir fazer um pullback. Então você consegue fazer isso também. É um pouco mais de trabalho, mas também é viável, dá para trabalhar. Tá? Deixa eu deixar no automático aqui para voltar no padrãozão. Tá? Você vê que acaba ficando muito no mesmo ponto, né? Você vê que não mudou muito, porque ficou tanto tempo aqui, ele acabou ficando no mesmo ponto. Pode falar. Então, pelo volume profile, é difícil identificar VH, VHL. Então, o que eu faço no volume profile? Eu olho as regiões de alta troca de contrato. Então, aqui, qual eram as regiões importantes para mim? É essa região e essa região da POC. Tá? Eu tenho uma região um pouco menos importante aqui, porque são as regiões a gente chama de nodos de alta negociação. Então, são os nódulos, né, são os pontos de alta negociação do gráfico. Se a gente olhar os dias anteriores, por exemplo, ontem ele ficou muito lateral, ele ficou um nódulo grande. Mas a gente teve um dia que a gente, acho que foi terça-feira, quarta-feira, aqui, ó. Então a gente identifica, por exemplo, que a gente praticamente de ancoragem. Sim. Então, por exemplo, foi o que a gente fez na quarta-feira. O que a gente fez? A gente ficou negociando entre esse nódulo e esse nódulo. Então a gente ficou o dia inteiro fazendo o quê? Essa jogada aqui, ó. E o dólar ficou trabalhando o dia inteiro nessa região, ó lá. Porque são os nódulos importantes de altíssimo volume do dia anterior. Então ele ficou até depois, ó, até ontem ele ficou ali, ó, trabalhando dentro daqueles dois nódulos. Tanto que eu botei aqui, ó, em linha grossa, ó, para entender que esses são pontos importantes que ele vai ficar trabalhando. Aqui, essa linha grossa do meio é a POC desse dia aqui, ó, do dia 8. Então eu sabia que ele ia ficar trabalhando ali no meio. E eu fiquei trabalhando compras e vendas ali no meio, até que hoje, depois da notícia, o mercado decidiu fugir dessa região e foi procurar uma nova região de equilíbrio de volume. Então aqui, para mim, para segunda-feira, é uma região muito importante. Porque se ele perde essa região, ele só tem um nódulo de volume de liquidez aqui para baixo. Então eu tenho um vazio gráfico aqui, ó, você vê que não tem liquidez aqui. Aonde que eu tenho liquidez de contrato trocado? Só aqui embaixo, que ficou 2, 3 dias aqui embaixo. Então eu tenho esse vazio aqui para me preocupar na segunda-feira, porque se ele vir perder, eu consigo encaixar uma venda. Se ele rompe esse nódulo, vem fazer um teste, continua o movimento, eu vou ter um dia de alta na segunda-feira provavelmente. Tá, então tá jóia então. Imagina que é isso. Então eu vou pausar o vídeo aqui e vamos postar depois no canal. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Entra aí no link do Telegram e venha bater um papo com a gente. Valeu, até mais.